Olá, sou a professora Dayana e a nossa aula é Regimes políticos entre democracias e autoritarismos. Bom, meus amados, precisamos aqui compreender de fato o que é democracia e o valor que o regime democrático ele tem. Mas, para falarmos de democracia, vamos lá para a Grécia Antiga entender a origem da democracia. Democracia, esta palavra que se divide em demos, povo, kratos, poder. Então, a democracia, ela é o poder do povo, ela é o governo do povo. Mas vocês devem pensar, tá, professora, se ela é um governo do povo, por que eu não governo de fato? Por que não sou eu que estou no poder? Gente, vocês estão no poder. Só que, por exemplo, aqui no Brasil, ela é uma democracia representativa. Então, vocês estão elegendo pessoas que irão representá-los, porque o poder é do povo. Vamos entender um pouquinho melhor este conceito democrático. Onde que ele surge? Ele surge em Atenas, 590 a.C. Atenas é o berço da democracia. E por que em Atenas? Atenas, uma cidade-estado, polis, tanto que a palavra política tem relação a polis. Além disso, os cidadãos se reuniam na ágora, praça pública, e ficavam discutindo sobre várias questões em torno dessa polis, em torno da cidade. Por isso que Atenas é o berço desta democracia. Mas é importante também salientar que nem todos são cidadãos. Não sei se vocês compreenderam a minha fala, eu disse cidadãos, porque somente os homens atenienses maiores de 18 anos que tinham direito à cidadania. E, possivelmente, eles que iriam escolher decidir sobre as questões da cidade, as questões da comunidade. Então, a participação, ela era direta dos cidadãos. Como assim, professora? Os cidadãos se reuniam na ágora para as decisões políticas e de maneira direta. Por exemplo, eu, Dayana, sou candidata a algum cargo político nessa polis, nesta cidade. Os cidadãos atenienses que estavam na ágora elegiam diretamente. Olha, eu voto na Dayana, eu voto na Joana, eu voto no Pedro, eu voto em quem quiserem. Então, de maneira direta, não tem um voto escondido ou um voto secreto. Não, é de maneira direta, escolhem diretamente. Por isso que a democracia ateniense, ela é uma democracia direta. Mas você deve pensar, os estrangeiros poderiam participar das eleições? Não, somente os homens atenienses, nascidos filhos de pais atenienses. As mulheres poderiam participar? Não também. Os escravos? Também não. Então, notamos que a democracia, ela não surge genuinamente democrática. Tem muitos pré-requisitos para serem considerados cidadãos. Mas, no decorrer da história, nós temos outras formas, outros tipos de democracia, como, por exemplo, a democracia representativa. Esta democracia representativa, ela nos traz algo novo. Por quê? A partir desse voto, do voto que ele é secreto, que tu vais escolher alguém que irá te representar. Por isso que é muito importante, observem comigo essa imagem. Olhem que imagem linda, maravilhosa. Várias mãozinhas, mãozinhas com cores diferentes. Por quê? Porque a democracia, ela deve ser assim. A democracia, ela deve representar a todos. Por isso, uma democracia representativa, em que todos nós sejamos representados. Afinal de contas, a democracia, ela é o quê? O governo do povo, o povo que está no poder. E se o povo está no poder, todos nós temos que, de fato, estar no poder. Negros, brancos, indígenas, LGBTQIA+, mulheres, todos nós devemos estar no poder. Negros também, não é verdade? Então é muito importante, vem comigo novamente, essa imagem que retrata este poder. A democracia, ela é uma forma de governo que favorece a cidadania, que favorece a diversidade. E aí, meus amados, nós temos também, em relação a essa democracia representativa, ela surge, por quê? Com a modernização do pensamento, com o crescimento demográfico e principalmente com o conceito de indivíduo, que até então ele começa a ser cunhado a partir da modernidade. Nós, enquanto indivíduos, sujeitos de direitos, precisamos ter uma representatividade. Convido vocês a pesquisarem o nosso Congresso Nacional.
Vejam realmente se estamos bem representados, se todos nós estamos na Câmara, se há uma diversidade realmente nessa Câmara. Vem comigo agora, vamos falar do avesso da democracia. E o avesso da democracia, ele é bem sério e, infelizmente, é muito triste, que são os regimes autoritários. A cadela do fascismo está sempre no cio. Bertolt Brecht. Por que Bertolt diz isso? Porque, gente, a democracia, ela é uma forma de governo, como eu falei para vocês, que favorece a cidadania. No autoritarismo, não tem esse tipo de coisa. Olhem essa imagem. O que vocês refletem com essa imagem aqui? Né? Olhem, uma mão tentando bater, esmagar. O que é isso? Autoridade, autoritarismo. Então, o autoritarismo é uma forma de governo que não favorece a cidadania. Nós não temos cidadãos no autoritarismo. E o pior de tudo, quando Brecht me diz que a cadela do fascismo está sempre no cio, porque a qualquer momento nós podemos acabar com a democracia. Então não é algo que diga, está acabando, não. Vem sorrateira, vem devagarinho. Então é muito perigoso nós deixarmos que esse regime, que não é, né, dos melhores regimes, ok, mas nos dá a possibilidade de representatividade, nos dá a possibilidade de manifestação, de protestos, de lutarmos pelos nossos direitos. Então, o autoritarismo, ele é muito preocupante. E quando eu falo de autoritarismo, há o quê? Uma hierarquia. No Brasil, nós tivemos um regime militar que acabou se desencadeando numa ditadura militar, num momento muito triste da nossa história, em que nós não podíamos ter voz, nós somos silenciados. Isso que acontece com o autoritarismo. No autoritarismo, numa ditadura, por exemplo, nós temos pouquíssimos partidos políticos, para não dizer nenhum. Eu vou citar o nosso exemplo da ditadura militar brasileira, que tinha 2 partidos. Então, o autoritarismo, ele se finge até que é algo democrático, diferente de um totalitarismo. O totalitarismo, ele é marcado pelo medo, pelo terror. O totalitarismo é uma das dissidências do autoritarismo. E é tão triste quanto o autoritarismo. Precisamos entender que não tem participação popular. E a ditadura ou o totalitarismo, embora são coisas distintas, como nós estamos vendo aqui, mas eles possuem em comum essa falta de participação popular. Eles possuem em comum polícias políticas. Eles possuem em comum perseguições. Mas, lógico, a grande diferença entre autoritarismo e totalitarismo é o terror psicológico que tem em regimes totalitários. Como eu posso citar para vocês, o nazismo e o fascismo. No totalitarismo, se cria um inimigo. E esse inimigo, nossa, eles inventam esse inimigo. Por quê? Eu preciso de alguém para odiar e incitar uma população inteira. Num totalitarismo ou num autoritarismo, nós não temos essa diversidade. Não podemos ter essa representatividade. Os regimes autoritários não lidam com a diversidade. Querem exterminar o outro que eles acreditam que são diferentes. Lógico que somos diferentes. Todos somos diferentes. Por isso que a democracia, ela reforça essas diferenças e dá voz para todas as diferenças, assim que deve ser um regime democrático. E um regime autoritário, ele é sempre muito perigoso. E eu retorno, está sempre no cio. A cadela do fascismo está sempre no cio. Estamos sempre na iminência de ter um regime autoritário. Vocês já pensaram não poder nas redes sociais falar tudo aquilo que vocês querem? Fazerem críticas aos governantes? Isso é o mínimo que nós podemos ter num Estado de direito. E no autoritarismo isso não acontece. Então, nesta aula, nós vimos regimes políticos entre democracias e autoritarismos. Democracia, em Atenas, a participação popular, democracia representativa, representatividade, autoritarismos, hierarquia, sem participação popular, ditaduras e totalitarismo. Gente, tirem uma foto desse quadro, prestem bastante atenção e reflitam comigo. A democracia não é dos melhores regimes políticos, sabemos disso, mas na democracia nós podemos lutar e exigir os nossos direitos. No autoritarismo, no totalitarismo, isso não é possível. Um grande beijo e até!